Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3, aqui na capital de São Paulo. E começamos com informações do mercado financeiro. Havia uma grande expectativa desde a semana passada em relação às eleições para presidente da França. Acabou vencendo o candidato de centro, Macron, e ele acabou representando um certo alívio para todo o mercado financeiro. Além disso, o que acabou influenciando também o mercado de câmbio hoje foram as commodities, petróleo e minério de ferro, que tiveram uma queda mais acentuada. Isso acaba desvalorizando as moedas de países emergentes, como é o caso aqui do Brasil. O que acabou também favorecendo a alta do dólar hoje foram as questões internas. Existe ainda uma grande cautela do mercado financeiro em relação à aprovação de reformas no Congresso Nacional. Por conta de todo esse cenário, o dólar começa esta semana em alta, se aproximando de R$ 3,20. Dólar comercial sendo negociado a R$ 3,19 mais 70 e uma alta de 0,62%. Já o índice Bovespa passou boa parte do dia em queda. A baixa muito forte do minério de ferro negociado no mercado internacional acabou influenciando as ações de mineradoras que são negociadas aqui na Bolsa, e as ações do Banco do Brasil também ficaram entre as principais quedas hoje do índice Bovespa, o que puxou para baixo o índice nesta segunda-feira. E Bovespa à vista fecha o dia a 65.526 pontos, tem uma baixa de 0,27%. A semana então começa com alta para o dólar e queda para o índice Bovespa. Bom, foi divulgado hoje o PIB do agronegócio paulista. É um levantamento que é feito entre o Departamento de Agricultura da Fiesp e o CPEA. Bom, esse PIB mostra que em 2016 houve uma elevação na geração de todos os valores dentro do agronegócio de 7,4%. O PIB do agronegócio no estado de São Paulo alcançou 276 bilhões de reais. Esse valor do PIB representa 13,8% do PIB de todo o estado de São Paulo e 18,7% do PIB do agronegócio do Brasil. De acordo com as informações que foram divulgadas hoje, a atividade primária, ou seja, dentro da porteira, impulsionou esse resultado, tendo dentre todos os detalhes que foram apurados pela Fiesp e pelo CPEA, o maior crescimento. O PIB só dentro da porteira cresceu 19,7%, enquanto como um todo teve esse crescimento de quase 7,5%, o que mostra que o produtor rural ainda é muito mais eficiente dentro da sua fazenda do que fora, quando aí ele enfrenta outros problemas, principalmente a logística. Ainda falando sobre o mercado financeiro, as estimativas para a inflação deste ano continuam em queda. A projeção está no relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, que mostra também uma expectativa de crescimento no Produto Interno Bruto aqui do Brasil. Veja. A previsão do mercado financeiro para o índice de preços ao consumidor caiu novamente nesta semana, passando de 4,03% para 4,01%. A informação está no Boletim Focus do Banco Central. O levantamento também mostra a expectativa de crescimento da economia, medida pela soma das riquezas do país. A projeção para o Produto Interno Bruto, o PIB, foi ajustada de 0,46% para 0,47%. Com a expectativa de inflação cada vez menor, a previsão dos analistas consultados pelo Banco Central é de novos cortes na taxa básica de juros, que hoje está em 11,25% ao ano. A estimativa é que a Selic encerre 2017 a 8,5%. O próximo corte, de 1 ponto percentual, deve ser definido na próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Para a balança comercial, a previsão subiu novamente nesta semana e está em 53 bilhões e 300 milhões de dólares no fechamento de 2017. Márcia Prado para o SBA. Bom, com essa boa expectativa de uma queda na inflação e de um PIB um pouco melhor em 2017, tem também essa projeção de queda na taxa básica de juros, que pode influenciar a taxa do Plano Safra, que ainda está sendo definido entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Fazenda.
Agora vamos falar sobre os preços de alguns legumes e frutas negociados na última semana. Números apurados pelo CPEA, houve uma boa valorização para o preço da batata Ágata, que foi negociada na Ceagesp. Você confere agora os números apurados pelo CPEA na última semana. O preço ficou, em média, a R$ 100,75 por saca de 50 quilos desta batata, uma elevação de cerca de 14,5% no preço, se comparado com a semana anterior. Essa alta acontece justamente por conta de uma oferta mais restrita. Na semana passada, por conta de chuvas em regiões produtoras, a colheita teve um ritmo mais lento e isso acabou favorecendo os preços mais elevados. De acordo ainda com os analistas do CPEA, a previsão é de chuvas ainda nas próximas semanas, o que deve manter o patamar de preços para a batata elevados. O consumo também começa a aumentar agora nessa época do ano. A aproximação com o inverno, as temperaturas mais baixas fazem com que as compras, a demanda pela batata suba. E aí, com essa oferta um pouco mais restrita, justamente por conta das condições de clima, os preços devem continuar elevados. A situação é bem parecida também para o preço do tomate. Só lembrando que no início do ano, o preço do tomate estava tão baixo que alguns produtores chegaram a fazer o descarte da sua produção. Agora, com uma falta maior no mercado de um produto mais maturado, os preços voltaram a subir. Na última semana, de acordo com o CPEA, o tomate salada teve uma boa valorização. São dois tipos apurados pelos pesquisadores. O tipo 2A ficou negociado em torno de R$ 33,75 por caixa de 20 quilos, uma alta de 19,12% se comparado com a semana anterior. Já o tomate salada tipo 3A ficou negociado a R$ 52,92 a caixa de 20 quilos e a alta foi de pouco mais de 13% em relação à semana anterior. O tomate tipo salada 3A tem uma qualidade um pouco maior, por isso que ele tem um valor, uma negociação maior também do que o tomate 2A. Para a próxima semana, segundo os pesquisadores do CPEA, o volume ofertado deve seguir ainda muito controlado e, assim, os preços devem se manter nesses patamares mais elevados. Segundo os colaboradores do CPEA, as temperaturas mais baixas acabam fazendo com que demore um pouco mais para que o tomate fique maduro. E é isso que tem restringido a oferta no mercado, principalmente nos grandes centros consumidores. E aí os valores têm se mantido em alta, como eu disse, depois de uma forte queda no início do ano. No próximo bloco você confere que o processamento de trigo aqui no Brasil aumentou em 2016. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta e agora com informações do mercado de café. Hoje o Ministério da Indústria e Comércio Exterior divulgou como foram as exportações de todos os produtos agrícolas da balança comercial como um todo na primeira semana do mês de maio, considerando os 4 dias úteis. As exportações de café tiveram uma queda na comparação com a média diária do mês passado. Em abril, o Brasil exportou 381.600 sacas de 60 quilos do café em grão. Na média diária de maio, comparado com abril, houve uma baixa de 11,7% no volume exportado. Já se comparado com as exportações de maio de 2016, a queda é de quase 10%, se comparado com a receita também. Agora, os preços do café, tanto o café robusta negociado na Bolsa de Londres, quanto o café arábica negociado na Bolsa de Nova York, começam essa semana com uma leve alta. De acordo com operadores de mercado, essa alta aconteceu para o café robusta lá na Bolsa de Londres, justamente por conta de uma queda no número de contratos negociados. Você confere agora como ficaram os preços, que hoje tiveram ganhos de mais de 1%. O contrato de maio, agora a $2.002 por tonelada, tem uma alta de 1,26%. Para julho, $2.027 por tonelada, alta de 1,24%. Contrato de setembro, a $2.045 por tonelada, sobe 1,28%. E o contrato de novembro, a $2.054 por tonelada, sobe 1,33%. Portanto,
Uma menor negociação lá na Bolsa de Londres, ou seja, menos contratos disponíveis, fez com que os preços subissem nesta segunda-feira. Os preços do café arábica na Bolsa de Nova York chegaram a registrar queda hoje de manhã, mas passaram a subir, fecharam o dia também com alta próxima ali de 1%. Segundo os analistas desse mercado, ainda há uma grande expectativa de que com a entre-safra no Brasil e com as compras menores lá nos Estados Unidos, os preços do café possam cair. Só que a safra brasileira deve ser menor do que a do ano passado e isso acabou sustentando as cotações durante a tarde. O contrato de maio ficou a $1,34 por libra-peso, com alta de 1,08% na comparação com a última sexta-feira. Julho, a $1,36 por libra-peso, sobe 0,88%. O contrato de setembro, a $1,39 por libra-peso, sobe 0,86% e para dezembro, $1,42 por libra-peso, alta de 0,81%. Ainda segundo os analistas do mercado de café lá na Bolsa de Nova York, não há muito espaço para que os preços fiquem abaixo de $1,30 por libra-peso. Por isso também houve essa recuperação, principalmente para os contratos mais curtos. Você acompanha como ficaram os preços aqui no Brasil também, no mercado futuro? O contrato de setembro, negociado a $167 por saca de 60 quilos, teve uma alta de pouco mais de 2% hoje. Já o contrato de dezembro atingiu $170,80 a saca de 60 quilos, alta de 1,46%, uma boa recuperação para os preços na comparação com o final da semana passada. O mercado do café como um todo começa então esta segunda semana do mês de maio com valores positivos, com uma tendência então de melhora nessas cotações. Agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Juliana Rezende, meteorologista da Somar Meteorologia, nos conta como ficam as condições do clima para o centro-sul do Brasil nas próximas semanas. Olá, Juliana. Olá, Rafaela. Olá a todos. As lavouras de café de Minas Gerais já começaram a fase de colheita, mesmo que considerada ainda precoce. O tempo mais seco ao longo dos últimos anos favoreceu as atividades no campo e agora a expectativa dos produtores é de que esse tempo mais firme siga ocorrendo ao longo dos próximos períodos. A umidade do solo segue um pouco mais baixa, especialmente no norte do estado e ao sul do estado de Minas Gerais. A umidade do solo está um pouco mais elevada por conta das chuvas mais frequentes. E no decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 12 de maio, as pancadas de chuva mais expressivas somente se concentram no Rio Grande do Sul, onde pode chover acumulados de até 50 milímetros. Essas pancadas de chuva ainda se espalham entre Santa Catarina e o sul do estado do Paraná, mas ainda são pancadas de fraca intensidade. Agora, na maior parte do centro-sul, da região sudeste e ainda do centro-oeste, não há expectativa de chuva, é o tempo firme que predomina. No decorrer do segundo período, do dia 13 até o dia 17 de maio, agora as pancadas de chuva se concentram especialmente entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e ainda o estado de Santa Catarina. Mas é na faixa oeste paranaense que ocorrem os maiores volumes de água, onde pode chover até 50 milímetros. Agora entre Minas Gerais, Goiás e o estado do Mato Grosso, as pancadas são bastante fracas e não devem acabar trazendo problemas para as atividades no campo. Já ao longo do terceiro período, até o dia 22 de maio, agora as pancadas ocorrem de forma um pouco mais expressiva, especialmente no Mato Grosso do Sul, onde pode chover acumulados de até 30 milímetros. E no restante dos estados do Centro-Sul, as pancadas ocorrem de forma menos expressiva e significativa, o que não deve atrapalhar nas atividades de campo e favorecem a colheita do café em Minas Gerais. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. Daqui a pouco a Juliana volta com outros destaques da previsão do tempo aqui para o Brasil. Agora falando sobre o mercado de trigo, a Abitrigo, que é uma associação que congrega 45 empresas que processam cerca de 75% do volume de trigo aqui no Brasil, mostrou que no ano passado todas as indústrias do setor processaram 11 milhões e 47 mil toneladas de trigo e acabaram produzindo 8 milhões 285 mil toneladas de farinha de trigo para o mercado em geral. Em comparação com 2015,
2015, o volume de trigo processado e a produção de farinha teve uma alta de 5,9% na comparação com 2015. A demanda por farinha segue mais concentrada na região sul do Brasil, que acabou absorvendo 28% de toda essa produção. Já a região brasileira que menos consome esse trigo processado é o centro-oeste do país, onde foram destinados 15% do total que foi produzido aqui no Brasil. Agora falando sobre um pouco sobre o mercado externo, isso porque praticamente todo o trigo, metade do trigo que se consome aqui no Brasil é comprado de outros países. A compra vinha principalmente da Argentina. No ano passado se comprou muito dos Estados Unidos, então é bom ficar de olho como que se comporta o mercado internacional de trigo. E os valores tiveram uma forte queda nesta segunda-feira lá na Bolsa de Chicago. O mercado de trigo lá em Chicago, aliás, vem com preços baixos desde o ano passado, razão pela qual os produtores, os consumidores brasileiros acabaram comprando mais dos Estados Unidos do que da Argentina. Valeu mais a pena buscar esse trigo lá nos Estados Unidos e agora uma nova queda. O mercado que em 2015 ficava em torno de $5 por bushel, vem sendo negociado em torno dos $4 por bushel desde o ano passado. Essa queda mais forte aconteceu hoje, segundo os analistas do mercado de trigo, por conta das preocupações com uma ampla oferta global, principalmente lá nos Estados Unidos, e também com a diminuição da preocupação em relação ao clima lá para os norte-americanos. Na semana passada aconteceram nevascas em algumas áreas produtoras, isso trouxe uma certa preocupação, mas agora, passada essas nevascas, já se viu que não houve nenhum dano muito prejudicial para essas lavouras. Portanto, uma queda de até mais de 2% hoje. O contrato de maio fecha o dia a $4,18 por bushel para o trigo lá na Bolsa de Chicago, baixa de 2,22%. Já o contrato de julho, a $4,33 por bushel, tem uma queda de 1,97%. E para setembro, $4,48 por bushel, a baixa é de 1,64% na comparação com a semana passada. Portanto, esta semana começa com uma queda mais acentuada para o trigo lá na Bolsa de Chicago. Bom, e terminou na última sexta-feira, dia 5 de maio, a AgriShow 2017. A maior feira de máquinas e implementos da América Latina aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A realização de negócios ficou em torno de R$2,204 bilhões, segundo a organização da feira, o que significa uma recuperação de 13% na comparação com a edição anterior. Em relação ao número de visitantes da AgriShow 2017, também teve um crescimento. O número de pessoas que passaram pelo parque nos 5 dias foi de 159 mil. No ano passado, haviam sido 152 mil pessoas. A alta é de 4,5% na quantidade de visitantes. A próxima edição da AgriShow já está marcada. Acontece entre os dias 30 de abril e 4 de maio de 2018, também lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Bom, ainda durante a AgriShow 2017, eu conversei com a Tereza Cristina Vendramini. Ela é diretora da Sociedade Rural Brasileira. Ela é responsável por criar uma nova diretoria dentro da entidade, a Diretoria de Pecuária. E ela conta um pouco mais sobre os desafios desse novo negócio dentro da Rural. Veja. Teca, primeiro eu queria te parabenizar pelo cargo lá na Rural, depois de tantos anos, agora uma mulher ocupando a diretoria. E você está agora na diretoria de pecuária, é algo novo também dentro da Rural, né? Você que está criando esse departamento, quais são os primeiros desafios agora? Oi, Rafa, boa tarde, né? Obrigada do convite, adorei vir aqui no canal do Boi falar com vocês. Realmente é um negócio novo, mas eu falo assim que já passou um mês, pronto, vamos esquecer que eu sou a primeira mulher, porque a gente tem tanto trabalho para fazer aí pela frente, que a gente já está deixando esse assunto do lado, mas realmente eu sou a primeira mulher em 98 anos, né, que assumiu o cargo. E a coisa mais bacana disso, eu acho que é a confiança, né, e o Marcelo Vieira, que é o meu presidente, ele me determinou que eu montasse esse departamento de pecuária. E olha, Rafa, eu falo que a Rural, né, a Sociedade Rural Brasileira, ela está lá há 98 anos. Eu estou há uns dias, pouquinhos dias, eu estou lá, acho que é um mês e meio. E assim, eu acho que muito bacana,
Tem uma coisa engraçada que eu vou te contar, que quando eu comecei a pensar, formatar o departamento de pecuária, aconteceu a carne fraca. Filha, foi aquela coisa que eu falei, nossa, foi bem naqueles dias assim, mas a carne fraca também já ficou no lugar dela e a gente está caminhando, né? E assim, eu acho que vai ser um negócio bem bacana. Eu fiz a primeira reunião na Rural, que foi uma coisa assim, algumas pessoas que foram GTPS esteve lá com a gente, a Socom esteve junto, o Maurício Nogueira da Consult esteve com a gente, então foi muito legal. E a pergunta do departamento de pecuária da Rural é assim, o que efetivamente esse departamento de pecuária ele pode fazer com um diferencial para o Brasil? O que realmente ele pode fazer que gere, sabe, para o produtor rural um diferencial bom, né, efetivo? E é assim que a gente está começando a discutir. A Rural tem um projeto muito legal com a Apex, que é de promoção de produtos brasileiros no exterior, e agora você vai colocar a pecuária também nesse programa. Então, filha, tem essa ideia aí, né? Porque uma das pautas que saíram, né? Qual que é o tema da Rural para a pecuária? Qual que é a proposta Brasil do Departamento de Pecuária, né? Que a Rural deveria ter? E aí saíram algumas ideias. Uma delas é o mercado externo, né? E como a gente fomentar mais isso, como o Brasil ser mais forte efetivamente lá fora. E eu acho que isso casou muito assim com um projeto que a Rural tem, que chama Pan Agro. É um projeto junto com a Apex, assim, muito bacana. E o que é isso? É a imagem do Brasil lá fora, né? Esse projeto está começando começando não, ele vai ser começado assim a aparecer agora esse ano, mas fazem 2 anos que ele está sendo estudado, né? Eu cheguei, a coisa realmente já está andando. E aí a ideia também é essa: como que a gente vai levar a pecuária? Como que nós vamos levar a pecuária nesse Pan Agro? Qual que é o principal desafio até o final do ano para a pecuária brasileira? Olha, eu acho, sinceramente, a gente está vindo de um momento muito difícil, né? A gente está vindo de tudo. Eu acho que o momento financeiro que o Brasil passou, a gente passou esse episódio muito grande aí, né, da carne fraca. E, assim, as coisas deram uma acalmada, mas eu acho que o momento difícil até o final do ano é tudo isso entrar, sabe, num lugar adequado. Essa roupa que está muito baixa, os preços que caíram muito. Então, eu acho que o grande desafio é esse mercado reagir. O grande desafio é essa pecuária, né, o produtor rural, né, que trabalha dentro da fazenda, tá lá, eu sou produtora rural também, a gente voltar a ter uma rentabilidade, a gente voltar a ter realmente, a ser efetivo no mercado nesse sentido. Isso que eu acho que a gente tem muita coisa que fazer, mas eu acho que hoje é isso aí. Agora você acompanha a cotação da vaca gorda nas principais regiões produtoras aqui do Brasil. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. Você vai ver no próximo bloco que a China aumenta suas importações de soja no mês de abril. Nós voltamos já. O mercado do campo está de volta e agora com informações da previsão do tempo. Voltamos a falar com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, que agora traz os destaques do clima nas próximas semanas para o centro e norte do país. Tempo mais seco que predominou ao longo dos últimos períodos na região do Mato Piba favoreceu as atividades de campo, especialmente a colheita da soja, o que, por outro lado, também prejudicou nos índices de umidade do solo, porque causou declínio na região. Agora, os índices de umidade do solo na maior parte do Mato Piba estão inferiores a 50%. No decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 12 de maio, não há expectativa de chuva expressiva na maior parte da região do Mato Piba. Apenas os acumulados são um pouco maiores, especialmente no litoral norte, entre o Maranhão e o Piauí.
Já ao longo do segundo período, do dia 13 até o dia 17 de maio, as pancadas de chuva agora se espalham um pouco mais pela região, mas ainda são pancadas de fraca intensidade e de curta duração. E no decorrer do terceiro período, até o dia 22 de maio, a chuva segue se espalhando pela maior parte da região do Mato Piba, mas ainda são pancadas de baixos acumulados que não têm potencial para elevar os índices de umidade do solo. O Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, fixou em 2% a alíquota de imposto de importação para sardinhas por mais 12 meses, ou seja, essa tarifa permanece por mais um ano. A resolução estabelece cotas para que os produtos sejam importados com uma alíquota reduzida. Essa decisão acontece após o preço da sardinha ter tido uma forte alta aqui no Brasil, com a queda na produção lá em Santa Catarina, que é o maior produtor nacional deste produto. A resolução foi divulgada hoje no Diário Oficial da União e já passa a valer a partir de amanhã. Bom, e esse aumento de quase 15% nas vendas que foram divulgados lá na AgriShow 2017 acabaram se refletindo nas principais empresas que acabaram participando também da feira. Segundo o presidente da Stara, empresa lá do Rio Grande do Sul, a prospecção de vendas é que acaba sendo mais importante em eventos como este. Veja. Gilson, vocês trouxeram 8 lançamentos para a AgriShow. Para que tanta máquina nova, assim? Esse destaque mesmo de vocês, esse é um diferencial, né? É verdade, mas tem um motivo, né? Porque nesses últimos anos nós trabalhamos guardando esse movimento para fazermos aqui na AgriShow 2017 apresentar esses novos lançamentos que vêm de encontro à necessidade do produtor. São produtos inovadores, dos quais nós trabalhamos muitos anos, com o intuito de trazer a melhor tecnologia e ofertar ela, porque é nos momentos de dificuldade, como é esse momento que o país vive, que nós temos que olhar como nós podemos fazer para reduzir os nossos custos de produção. Se nós não conseguimos mexer nos preços dos commodities, se nós não conseguimos mexer no preço do dólar, se nós não temos como fazer alguma coisa da porteira para fora, nós podemos fazer da porteira para dentro. E a Stara está do lado do produtor para melhorar a sua produtividade e também sua competitividade. Logo na abertura da feira, o ministro Blair Maggi falou da preocupação em relação à rentabilidade do produtor, até para poder consumir esse tipo de tecnologia. Todos esses lançamentos que vocês estão trazendo aqui vai de encontro justamente com isso, melhorar mesmo essa rentabilidade do produtor rural. Isso sempre é o nosso sonho, fazer mais com menos. E você sabe que o Brasil, quando a gente vê que nós estamos plantando menos área e produzindo mais, isso tem um motivo, isso se deve à tecnologia. Tem a tecnologia da genética, né, que são as sementes, o conhecimento dos produtores, o crédito que anda junto, mas as máquinas é um fator primordial para que isso aconteça. E nós estamos nessa mesma balada, nós estamos enxergando que o produtor está precisando e o que ele está precisando é uma tecnologia que não seja, que venha empacotada do estrangeiro para cá, e que seja realmente uma coisa feita aqui para o brasileiro que está lá no Mato Grosso, está lá em Goiás, no fundo de uma fazenda, que aquele operador saiba tirar proveito 100% do suco daquela máquina. Ainda falava hoje pela manhã com um amigo meu, um produtor, e ele dizia, tem muitas máquinas que tem muita tecnologia, eu não sei nem o que fazer com ela. Eu falei, então é isso que nós estamos fazendo, nós temos a tecnologia suficiente para que você consiga trabalhar bem, na hora certa, no dia certo, e possa produzir com mais eficiência. Como que está o movimento da AgriShow 2017? Trouxe melhor até do que vocês esperavam e diante da AgriShow já dá para ter um termômetro de como vai ser os próximos meses? Primeiro eu gostaria de salientar que a feira aqui sempre é uma amostra, né? Ela é onde o produtor vem do Brasil inteiro, uma feira que tem uma estrutura até um pouco maior do que as outras feiras regionais, e que o pessoal possa ver, chega aqui com mais facilidade. Mas o volume de produtores ele tem se mantido nos últimos anos, mas o que eu acho que está ficando bom é que o produtor está vindo na feira para avaliar
E é isso que nós temos que entender. Ele está vindo avaliar o que está sendo lançado, ele vai para casa, estuda e faz, e aí ele vê se tem condições de fazer a aquisição. Eu não tenho dúvida de que as feiras, no futuro, nós não falaremos mais de quanto vendeu, e sim de quanta gente a gente atendeu aqui e o que a gente preparou de negócio para o futuro. A quantidade de venda aqui, para mim, não é importante. O importante é que nós estamos plantando para o futuro, poder chegar na casa do nosso cliente e mostrar para ele as novidades da Estara. Bom, e a Secretaria de Comércio Exterior divulgou nesta segunda-feira como foram as exportações de soja e de milho nos últimos dias, dos primeiros dias do mês de maio. Bom, essas exportações tiveram uma diminuição em relação à soja, mais um aumento em relação ao milho. Você confere agora como ficaram esses números. Bom, para a soja foram exportadas 2.085.000 toneladas. É uma queda de 10% se comparado com a média diária do mês de abril, quando foram exportadas volumes muito altos de soja. É justamente no final do período de colheita aqui no Brasil, é quando se tem muito produto disponível para exportação. Então essa queda é por conta da comparação com o mês de abril. Mas se comparado com o mês de maio do ano passado, por exemplo, houve uma alta de 10,4% nesse volume exportado, nessa média diária exportada no mês de maio. Agora, o milho teve um ótimo crescimento nesse início de maio. Foram exportados pelo Brasil 101.040 toneladas de milho, um aumento de 194,9%, ou seja, quase 195% a mais de exportação na comparação com a média diária do mês passado. E se comparado com maio do ano passado, aí essa exportação praticamente explodiu neste mês. Em relação a maio do ano passado, a média diária teve uma alta agora de exportação de 1.891%. Bom, e a gente tem também uma grande compra lá da China. Hoje foram divulgados dados sobre as importações chinesas. E as importações de soja na China somaram 8.200.000 toneladas apenas no mês de abril, na comparação com o mês passado. Os dados são do Departamento de Alfândegas lá do país. No acumulado de 2017, a China comprou até agora 27.540.000 toneladas. As importações mais robustas continuaram no mês de abril e, segundo analistas do mercado, devem seguir assim nos próximos meses, já que a demanda por farelo, ração animal e óleo permanecem inalteradas lá na China. Mesmo com essa compra muito expressiva da China nos últimos meses, os preços da soja continuam pressionados lá na Bolsa de Chicago. Começamos com os valores negociados lá para a soja no mercado futuro. Os preços tiveram queda hoje. O contrato de maio a $9,56 por bushel caiu 0,70%. Para julho, $9,64 por bushel, com queda de 0,84%. Agosto, a $9,65 por bushel, recua 0,82%. E setembro, a $9,62 por bushel, cai 0,64%. O mercado trabalhava com um bom plantio lá nos Estados Unidos, só que os dados saíram apenas depois do fechamento e vieram muito abaixo do que era previsto. Então, esse número do plantio de soja nos Estados Unidos deve se refletir apenas amanhã no mercado da Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia de queda também para os preços do milho. Essa baixa aconteceu porque as exportações dos Estados Unidos na última semana vieram bem abaixo do que se era esperado. O contrato de maio a $3,56 por bushel, cai 1,38%. Já o contrato de julho, a $3,66 por bushel, tem queda de 1,28%. Setembro, a $3,74 por bushel, cai 1,12%. E dezembro, a $3,84 por bushel, queda também baixa de 1,09%. Você acompanha também como ficaram os preços
preços negociados aqui no Brasil, apesar dessa boa exportação na primeira semana de maio, os números continuam em queda para os contratos mais longos. Apenas o contrato de maio teve uma alta de 0,21%, negociado a R$ 28,03 a saca de 60 quilos. Para setembro, R$ 27,02 a saca, a queda é de quase 2%. E essa queda segue também para o contrato de novembro, a R$ 27,18 a saca, e para janeiro do ano que vem, agora negociado a R$ 28,57 a saca de 60 quilos. Uma segunda-feira, então, de queda mais acentuada para o preço do milho negociado aqui no Brasil. Bom, e o Mercado do Campo desta segunda-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde.